Eu desejo para a sua vida que em cada obstáculo vencido, em cada conquista celebrada, permita-se vislumbrar a presença de uma inspiração divina que, na simplicidade dos dias, revela a verdadeira essência da existência, permitindo que a fé e a esperança se entrelacem, guiando a sua jornada com a luz da presença de nosso Senhor. Amém. Na verdade, o processo de encarar a morte de alguém, ele se diferencia demais, né, de uma pessoa para outra. Há pessoas que já começam a organizar o luto após o acontecimento. Até a gente estava falando dessa história do acidente, né? Por que é tão sofrido para esses familiares enfrentar essa situação? Porque não tem um sepultamento. Quando você fica nessa espera dolorosa, né? Porque você não tem o ritual da morte nos ajuda a viver o processo do luto. Por isso que é importante. Muitas vezes, eu lembro quando a gente era criança, né, e morria algum parente da gente, e não deixavam as crianças olharem o morto, né? Mas até isso é importante. É preciso a gente ter o contato com essa realidade dura e crua, para que a gente possa começar a organizar o processo do luto. Porque perder não é fácil. Ver o outro ir embora da nossa vida não é fácil. Neste caso do acidente do avião, eles não têm essa concretização da morte, né? Recebe uma notícia, mas aquilo fica eternamente na cabeça, porque não houve o processo do sepultamento, do adeus, aquela coisa que é tão natural no processo humano. Eu particularmente não gosto, não. Eu acho que é muito doloroso aquilo, né? O velório é uma coisa extremamente desgastante para a família, mas ele é muito necessário para muita gente. Muitas vezes uma boa terapia nos ajuda, minha gente. Eu acho que quando o processo da perda é muito doloroso, a gente precisa sim buscar ajuda. Precisa buscar ajuda porque nem sempre a gente consegue vencer os nossos medos sozinhos, né? E eu tenho visto e tenho passado pela minha vida tantas pessoas que enfrentam esse duro processo de perder. Todo mundo perde, mas na vida de algumas pessoas essa perda é ainda mais trágica. Uma coisa é você perder a sua mãe depois de ter vivido muitos e muitos anos, quando ela já estava velhinha, né? E quando ela já tinha experimentado a vida na sua boa parte. Então é diferente você se despedir de uma pessoa que adoeceu, que foi vivendo o processo de morrer naturalmente, do que você ter uma pessoa igual aquele rapaz do acidente, né? Que perdeu os pais, que estavam indo fazer uma viagem de férias. Isso é muito doloroso. Retirar de maneira muito dramática na vida de alguém. Uma coisa é você ir vivendo o processo da doença do outro, e você ir acostumando. É você construir dentro de você a ausência depois. Mesmo assim ainda é doloroso, mas é pior quando você tem essa ruptura abrupta. Quando a pessoa saiu, está bem, fechou a porta e de repente você recebe a notícia que ela não existe mais. Então sempre que nós passamos por essas situações, é preciso que a gente busque ajuda, e às vezes a gente não consegue superar sozinho. É preciso a gente viver um processo terapêutico que nos ajude a recolocar as coisas no lugar. Eu particularmente penso, minha gente, que quanto mais a gente busca, logo após a morte, logo após a perda, recomeçar a vida e dar o andamento para as coisas, eu sei que é sempre difícil, mas quanto mais a gente se empenha para a gente poder voltar à vida ao normal, maior será a nossa capacidade de superar a dor. Não é que a gente vai deixar de amar a pessoa, não é que ela vai esquecê-la, não é que a gente vai esquecê-la, mas a gente vai colocar a vida no lugar. É como colocar a vida nos trilhos, né? O trem descarrilhou, o momento da morte é como se o trem tivesse descarrilhado. Mas depois a gente começa a reorganizar, coloca as coisas no lugar e vamos. Outro dia eu tive a oportunidade de conversar lá em Curitiba com uma senhora que perdeu o filho na noite do Réveillon, lá em Punta del Este. Ele foi passar o Réveillon com os amigos e ele foi atropelado. E ela estava dizendo para mim que ela tinha dificuldade de mexer no quarto dele. Então o quarto estava todo pronto, como se ele fosse voltar. E eu achei interessante porque no relato da dor daquela senhora, ela tinha dificuldade de voltar a sorrir, ela tinha dificuldade de fazer as comidas que o menino gostava e que
Por exemplo, a família tinha uma tradição de fazer o churrasco todo domingo em família. Ela nunca mais permitiu que o churrasco fosse feito. Porque é uma maneira de preservar o filho. É como se ela estivesse querendo dizer que, não fazendo o churrasco, a gente demonstra a nossa tristeza. É como se a alegria do reencontro pudesse ser uma afronta à morte do filho. Que isso é um jeito que a gente tem de resguardar a pessoa, né? É como se nós disséssemos para nós mesmos: eu nunca mais vou ser feliz em honra a você. Eu vou preservar a sua memória assim, mantendo a minha tristeza. Isso é muito injusto, né? Porque eu tenho certeza que se o outro tivesse o poder de nos dizer alguma coisa, porque eu não acredito nisso, pode ser que você acredite, eu não. Se eu tivesse o poder de me comunicar com os mortos, o que eu iria escutar de uma pessoa que me ama e que me vê sofrendo? Eu só posso imaginar que aquela pessoa vai me dizer: Fábio, vá viver, né? Se eu pudesse escutar minha irmã, por exemplo. A minha irmã que morreu tão jovem, era tão cheia de vida. Se eu tivesse a oportunidade de ouvir alguma coisa dela no momento daquela tragédia toda, que nós estávamos todos dilacerados pela dor, eu tenho certeza que a minha irmã ia falar assim: Fábio, vai lá, vai viver a sua vida, vai ser feliz, vai cuidar da minha mãe, por mim. Porque se ela estivesse aqui, ela faria o mesmo. Mas quando a gente tenta preservar a memória do outro sofrendo, a gente se engana duplamente, né? Porque a gente acha que se eu sofro a ausência do outro e não encaminho a minha vida para uma solução, eu estou sendo fiel àquele que morreu. Não, gente, é o contrário. A gente precisa compreender que a ausência do outro tem que nos iluminar e nos revelar para aquilo que a gente pode fazer de bom hoje, para aquilo que a gente pode viver. E lá no caso daquela senhora, ela não mexeu mais no quarto do filho. Então ela tentou preservar o filho, mas tentou preservar de um jeito errado. Com todo respeito à dor que ela sente, né? E eu disse isso para ela: a senhora aos poucos vai ter que ter coragem de abrir aquele guarda-roupa, vai ter que ter coragem de tocar naquelas roupas, vai ter que ter coragem de doá-las. Guardar o guarda-roupa do seu filho intacto não traz ele de volta, mas é um jeito mórbido de você continuar sofrendo. Eu me lembro, né, que um dos momentos mais dolorosos da morte da minha irmã para minha mãe, claro, ver a filha chegar morta de um acidente é muito triste, né? Mas eu lembro que alguns dias depois, a minha irmã morava em Belo Horizonte, a minha mãe precisou ir a Belo Horizonte, abrir o apartamento onde ela morava e mexer nas coisas dela. Minha irmã tinha viajado, não sabia que não iria voltar, e de repente alguém teve que ir lá, dar um jeito nas coisas, desocupar o apartamento, pegar as roupas, pegar as coisas, os pertences dela. Agora você imagina, uma mulher, a minha mãe, eu me lembro direitinho, ela olhou para todos nós, ela disse assim: alguém vai comigo? E nós não tivemos coragem de ir. E ela foi. E eu me lembro que foi um dos relatos mais bonitos que eu ouvi da minha mãe, assim, né? De quando ela começou a abrir o guarda-roupa e pegar cada peça de roupa e colocando dentro da mala, e depois chegar na minha casa com aquelas malas, com aquelas coisas. Ela encontrou uns bilhetes da minha irmã, sabe? Pregado na geladeira, assim, coisa de quem não sabe que não vai voltar, né? E o quanto que isso deve ter sido agudo para minha mãe, o quanto que isso deve ter sido doloroso, né? Mas a minha mãe superou. Superou porque ela fez a coisa na hora certa, né? Você já imaginou se esse apartamento estivesse preservado até hoje? Se a gente ainda estivesse com esse peso dentro do coração, a gente tem que ir lá retirar as coisas da Heloísa. Se a gente tivesse continuado adiando esse momento, como é que a gente iria fazer? A dor perdura, né? Diferente do processo de você sofrer tudo o que tem que sofrer e começar a viver o processo da ressurreição. Então eu vou lá, enfrento a situação, mas aí de alguma maneira eu começo a cicatrizar a ferida. Não posso colocar só um band-aidzinho sobre uma ferida que está infeccionada, eu tenho que curar a infecção. E muitas vezes, se eu mantenho o ambiente do morto intacto, eu acabo colocando um band-aid sobre uma ferida infeccionada. Esse quarto pode voltar a ter vida, não é?
Eu não posso fazer daquele quarto lugar assombrado da minha vida, da minha casa. Eu não estou dizendo de assombração de espírito, não. Estou dizendo do significado triste que ele passa a ter para casa. Porque ele contagia todo mundo. Às vezes a mãe, na tentativa de resguardar a memória do filho, ela acaba prejudicando a família inteira. Por não ser capaz de organizar o luto que ela está vivendo, ela deixa de amar os filhos que estão ali. Por quê? Ela acaba se prendendo demais à dor que sente. E não olha para os filhos que ficaram, não olha para o marido que ficou, não olha para o pai dela que ela ainda tem. Então, ao não resolver o luto do filho, ela acaba esparramando o sofrimento para a casa toda. E isso é muito desastroso. Porque aí a gente continua morrendo, né? A gente não supera, né? E às vezes esse momento de luta e de dor, ele é muito importante que a gente olhe para ele assim. Eu não tenho como trazer meu filho de volta, mas então eu vou fazer o mínimo que eu posso fazer hoje. E tem que ser um pouquinho cada dia, gente. A gente também não pode se violentar. Eu disse isso para aquela senhora. Eu falei, olha, respeite o seu tempo de tristeza. Só fique atento para que este tempo não passe a ser a vida inteira. Ela era uma mulher dinâmica, trabalhava. Eu falei, volte a trabalhar aos poucos. Não precisa ser o dia inteiro, mas saia da casa da senhora, ainda que seja para ficar, eles têm uma livraria lá em Curitiba, saia para ficar um pouquinho na livraria, dê ao seu coração essa oportunidade de começar a vencer a morte do seu menino. E o momento que eu arranquei um sorriso dela foi ele, né? Ele era um menino feliz, e ela sorriu, padre, muito feliz, um menino que ninguém tinha, não tinha tempo ruim com ele. Falei, pronto, comece a partir disso. A senhora acha que o filho da senhora está feliz em saber que a senhora está mergulhada numa depressão por causa da morte dele? Não pode ser assim. Gente, é duro demais. Eu sei que é duro. É muito triste a gente ter que conviver com essas rupturas. Mas a gente não tem o que fazer. A gente não tem como mudar a vida. Agora, o que nós podemos fazer para que esse momento seja mais suportável? Não é? Alguma coisa ficou, alguma coisa nos resta. Não nos foi retirado tudo. Aí a velha história do início do programa. A gente tem que ser guerreiro e a gente tem que ser menino. Mostrar a fragilidade, ser simples na maneira de lidar com o que sofre, com o sentimento que tem. Mas também a gente precisa ter esta coragem de empunhar as armas que nos restavam para que a gente possa vencer a batalha. Porque senão a gente vai ser sufocado pelo momento. E às vezes o sufoco do momento, nessa dor aguda que muitas vezes nós vivemos e nós enfrentamos, a gente acaba perdendo a sabedoria de como continuar a vida. E é isso que a gente precisa ter sempre diante de nós, né? Quando você aduba, para que todo aquele potencial que há na semente se desenvolva e aquela semente possa tornar-se a árvore que potencialmente existe ali dentro. A mesma coisa é a liberdade. Poder dizer, hoje livre sou. É você assumir que você está num processo de libertação da própria liberdade. Porque só quem se possui se oferece. Só o livre, de fato, mas pode é um exercício, experimentar isso. Essa liberdade talvez seja o que mais me encanta na vida, porque às vezes eu me vejo prisioneira de sentimentos tão infantis. Ciúme, comparação. Cada vez mais o movimento da vida me levando a compreender a partir da minha experiência e da experiência de vejo quem vivendo ao meu lado, que a verdadeira experiência de Deus, ela nos posiciona num contexto de maturidade que nos livra de todos os pesos e as amarras que o infantilismo nos coloca. E às vezes a gente não entende que das realidades baixas, digamos, da nossa vida, das paixões da alma, elas precisam ser dominadas de cima para baixo e não de baixo para cima. Então, são exercícios mesmo. É um exercício espiritual, o levantar a ponte do castelo interior e
ok, vamos conhecer quais são esses fulanos que me habitam, né? Que muitas vezes o nosso amor, ao invés de proteger, ele desprotege, porque ele infantiliza. Ele é muitas vezes marcado por faltar realidade, né, no amor. É igual a pessoa que está apaixonada, né? Ela não consegue ver a realidade. Uma mente apaixonada, uma mente que está muito envolvida com uma outra pessoa que acabou de chegar, é um perigo. É um perigo tomar decisões erradas. A paixão cega. Gosto sempre dessa diferenciação, né? A paixão é a antessala do amor. A gente só pode dizer que ama depois de ter apagado todos os fogos incendiários da paixão, porque eles são perigosos. E se dá o direito de não gostar, Fábio. A gente tem o direito de não gostar. Gostar é uma coisa, amar é outra. Eu posso me simpatizar com você profundamente. A gente tem uma conexão deliciosa. Mas eu não sou obrigada a te amar, porque eu não escolhi te amar. Amar é uma escolha. E às vezes no nosso dia a dia a gente não sabe essa diferença e nem se dá o direito de não gostar de alguém. Assim, se o fulano está lá quase morrendo e precisa da minha ajuda, eu vou lá, eu sou cristã, eu sirvo ao Cristo. Mas eu não preciso comer pipoca para o cinema com a pessoa. Claro, você tem um limite que você pode estabelecer, sim, né? Para com carinho. O amor comporta o respeito, é isso que você está dizendo. Isso. Eu não vou te prejudicar, eu não vou te boicotar, mas por outro lado eu também não tenho a obrigação de conviver, de estabelecer esse vínculo diário, de trocar o telefone, isso, né? E às vezes as pessoas confundem muito, elas são muito... É uma imaturidade mesmo na compreensão do cristianismo. Nossa, quantas vezes já sofri por essas imaturidades, já fui imatura tanto, oh meu Deus, tanto, que hoje já me é mais fácil compreender quando alguém é imaturo comigo. Às vezes eu encontro pessoas absolutamente à margem da experiência cristã, ainda pautada nas obrigações, sufocadas pelas obrigações que por acaso existem dentro do cristianismo. Né? E às vezes eu encontro algumas pessoas tão livres, mas tão livres, que já encontraram, me parece que o que há de mais profundo do cristianismo. Você falou dessas etapas que a gente precisa mergulhar para chegar ao que há de mais indomável em nós. E o cristianismo é um movimento justamente que passa por essa conquista do que é indomável, para depois você viver a liberdade de ser quem você é. Disciplina é a palavra de hoje. Nós estamos cada vez mais mergulhados num contexto que nos desobriga da disciplina, e isso é muito triste. É muito triste quando nós identificamos que os nossos filhos estão ficando estranhos, eles estão ficando estranhos a qualquer tipo de sacrifício. Porque a vida tem de ser assim, a vida nós temos que facilitar. Tudo bem, as facilidades de hoje, elas são muito boas, mas elas não podem retirar de nós a oportunidade de vivermos a ascese e a disciplina que faz com que todo homem, toda mulher encontre esse equilíbrio, esse amadurecimento. Como o mundo de hoje nos estimula para fora o tempo todo, como vida interior tem sido difícil, né? Nos dias de hoje. É um trabalho custoso. Meu terapeuta sempre dizia, a gente acha que a vida interior vem de graça, vem no pacote da vida, né? Eu nasci, então eu já tenho tudo internamente instalado, né? É como se eu tivesse vários programas para rodar, mas eu preciso entender como é que eles funcionam. E realmente, deixar de falar ou estar distante das pessoas ainda não é estar só, ainda não é estar silencioso por dentro. Às vezes a gente acha que nós não temos domínio sobre o pensamento.
Sim, a gente tem domínio sobre o pensamento. O pensamento precisa ser educado em alto nível. A gente precisa elevar o nível do pensamento com bom conteúdo. Ai, minha cabeça anda cheia de besteira. Se para a vida intelectual você precisa educar o pensamento através da concentração, a vida espiritual não é diferente, né? É que às vezes a gente reza pedindo a Deus, tira isso da minha cabeça. E aí Nosso Senhor às vezes nos proporciona um filme bom, um livro bom, uma música boa para educar e canalizar o pensamento, e a gente fica brigando numa ignorância interior de como se lida com isso. E na verdade a gente precisa viver aquela realidade de superior domina inferior, né? Então eu tenho lá meus instintos, minhas emoções, meus sentimentos que já são mais conscientes, meus pensamentos, minhas vontades, que são as decisões baseadas no meu pensamento, e aí vem o espírito. Ou posso até colocar aqui vontade e pensamento. Não há ninguém, nem nada que possa escravizar uma mentalidade de alguém que realmente quer ser livre. É igual naquele filme, Um Sonho de Liberdade, quando aquele homem passou tantos dias na solitária, preso ali. Quando ele saiu de lá, perguntaram, como é que você suportou ficar lá? Ele falou, foi tranquilo. Eu ouvi música o tempo todo. Aí o outro disse, mas como? Lá nem música existe? Elas estão todas na minha cabeça. É aqui. É na cabeça que a gente é libertado. É por isso que é aqui que Deus acontece. Quando Deus entra na minha mentalidade, quando Deus modifica o meu jeito de olhar para mim, o meu jeito de olhar para o mundo, Ele vai modificar naturalmente o meu jeito de olhar para aqueles que estão ao meu lado. Ele vai modificar o jeito como eu olho para as minhas restrições, para as minhas perdas. E aí, outro destino não há a ser buscado, a ser conquistado, a ser experimentado. Às vezes nós ficamos muito medrosos, nós temos muito receio de dizer para o outro que o outro está sendo excessivo. Às vezes nós temos, e na hora que você vai fazer isso, você faz do jeito errado. A palavra certa, quando é dita no momento certo, e o outro acatando também, porque você também não tem a obrigação de ficar falando a vida inteira aquilo que você já disse uma vez, e a obrigação é ele acatar, porque a vida é dele. A partir do momento que você identifica que no seu território você quer estabelecer esse limite, é direito seu, e o outro tem que acatar sim. E a partir do momento que a gente lida com um pouco mais de verdade, a gente dá a oportunidade ao crescimento do relacionamento. Às vezes a gente sofre demais porque a gente não sabe ser honestos. E é difícil mesmo. Eu sei que não é fácil você estabelecer os limites do território, não é? Às vezes o outro invade demais. É engraçado, né? A gente que é público, o tempo todo a pessoa tenta invadir meu território. A pessoa dá palpite no meu óculos, gente. Faz com carinho? Pode ser. Eu vou usar o óculos que eu quero. Eu vou usar a roupa que eu quero, não é verdade? Você já ouviu isso? Às vezes a pessoa se sente no direito de passar um e-mail longo para você, dizendo que você não deve usar aquilo. Me desculpe. O outro dá palpite demais na sua vida, você sofre isso. Eu sei que você sofre. Eu não estou falando de uma coisa que é privilégio meu, não. As pessoas têm que entenderem que até na comunicação escrita, no e-mail ou na palavra, na carta, tem limite. Que o outro só pode ultrapassar se você deu a ela esse direito. Existem intimidades que isso é questão de educação, que nós precisamos retomar. As pessoas estão muito deselegantes, como diz Ana Engelberg. Que deselegância, é verdade. Nós somos deselegantes demais quando nós damos palpite naquilo que a gente não foi chamado. Os relacionamentos, muitas vezes, dentro da nossa casa, entre os amigos, são assim. As pessoas estão invasivas demais. Nós estamos numa época em que a comunicação é fácil. No Twitter você entra, você fala o que você quiser, você dá palpite no que você quiser, você fala com aquela pessoa. Agora cuidado,
porque as regras da elegância, do bom senso e da intimidade valem para toda e qualquer forma de comunicação. É interessante que a gente tenha o cuidado de saber o que eu vou dizer para aquela pessoa. Eu tenho direito? Ela me deu liberdade para isso? Será que eu estou sendo coerente com o tanto de intimidade que eu tenho com ela? Será que eu estou agindo a partir do meu lugar? Será que eu tenho compreensão do lugar que eu ocupo na vida dessa pessoa para eu dizer o que eu vou dizer? Você sabe? E às vezes o contrário também acontece. Às vezes você tem toda a intimidade com aquela pessoa, você é irmão dela, você é amigo íntimo e você não tem coragem de ultrapassar o território que é direito seu ultrapassar porque você tem intimidade. Então, ultimamente, os nossos relacionamentos estão tão pouco qualificados porque nós erramos dos dois lados. Ou a gente erra porque a gente ultrapassa e fala o que não é direito a gente dizer, porque o outro não me pediu opinião e nem tampouco me deu liberdade, não tem amizade comigo, não tem intimidade comigo para me permitir dizer o que diz, ou porque eu tenho a intimidade com ele, mas não me exerço no papel que eu deveria exercer. Eu não sou com ele honesto o suficiente para apontar nele aquilo que a nossa amizade nos dá direito a apontar. Sabe, minha gente, eu fico pensando que cada vez mais nós precisamos ter cuidado. Os nossos relacionamentos precisam ter qualidade. E eu quero ter relacionamentos de qualidade. Eu quero ter amigos que tenham possibilidade de acessar as minhas questões, as mais difíceis, as mais duras, e ter a oportunidade de dizer alguma coisa a respeito disso. Eu quero ser afrontado, sim, por quem me ama. Eu quero, sim, ter a oportunidade de ser desafiado por quem me conhece, por quem tem intimidade comigo. Você também tem o direito de ter isso. Porque quando nós temos um amigo de verdade, para participar da nossa vida, para interferir do jeito certo, meu amigo, a vida ganha outra qualidade. E a experiência da amizade, do comprometimento, é absolutamente saudável para todos nós que queremos ser melhores, que queremos avançar. Eu desejo isso, né? Que nesse tempo de tanta comunicação, de tanta fala, de tanta gente que diz, a gente possa encontrar alguém que nos diz aquilo que a gente realmente precisa ouvir. Tenho medo de, no meio de tantas palavras, a gente falar e não comunicar com ninguém. Outro dia, só para encerrar, conheci filha de um grande escritor. E eu comentei com ela, ela me escreve de vez em quando um e-mail, sempre muito polida, sempre tratando de assuntos que são pertinentes. E uma vez eu comentei com ela, você escreve pouco, escreve muito bem, mas muito pouco. Ela falou assim, padre, eu tenho um profundo respeito pela palavra. Eu não uso para banalizá-la. Eu acho que isso tem nos faltado, minha gente. O uso da palavra do jeito certo. Eu desejo do fundo do meu coração que a palavra certa, no meio de tantas falas, de tanta gente que fala tanto, você tenha a oportunidade de ouvir uma palavra que possa lhe fazer bem e ao mesmo tempo oferecer a alguém uma palavra que possa mudar, que possa fazer. A confiança em Deus, ela passa o tempo todo pelas oportunidades que nós temos de perceber a nossa fragilidade, a nossa indigência, a nossa incompletude. E ao mesmo tempo, percebendo tudo isso, a gente lançar os olhos para o céu, e isso é uma metáfora, né, minha gente? Lançar os olhos para o céu é uma metáfora do lançar os olhos para dentro. Deus nos habita. Lembrando que essa mão de Deus na nossa vida, ela é sempre manifestada através de situações muito concretas. É claro, nós acreditamos na ação sobrenatural de Deus.
Ele está agindo de maneira sobrenatural em nós o tempo todo. Eu sempre compreendo esse agir de Deus em nós como se Ele tecesse bastidores que nós desconhecemos. É como se a delicadeza do seu amor construísse para nós um chão onde nós colocamos os nossos pés sem saber que estamos colocando. A ação de Deus engloba tudo o que somos. Não há nada que possa ficar fora desse seu amor, dessa sua misericórdia. Onde é que nós podemos encontrar o Senhor? No mais profundo do nosso coração. Então, toda vez que nós nos voltamos à busca deste Deus, quando nós gritamos por Ele, é aqui dentro que Ele nos responde. Sim, é na nossa humanidade, é na dimensão da nossa consciência, daquilo que nós temos de mais íntimo, que Deus vai nos falando, vai nos revelando e vai nos colocando no âmbito dessa confiança. A experiência da confiança vai nos colocando assim: acordo de manhã, coloco minha vida nas mãos de Deus e vou prestar atenção onde é que Ele vai me dizer sim e onde é que Ele vai me dizer não. E sempre percebendo que o não que Ele me coloca, quando uma situação não dá certo, é uma forma que Ele tem de me proteger. Porque o pai que ama o filho diz não com o único objetivo de proteger o filho. Não é tudo que o pai nos diz sim, não é tudo que a mãe vai dizer sim. E é claro que quando nós escutamos o não, uma contrariedade se estabelece dentro de nós. Eu sempre gosto de dizer que às vezes nós somos muito injustos com a gente, quando a gente coloca metas muito difíceis de serem alcançadas. Então eu só vou ser feliz no dia em que eu for pleno. Esqueça então. Mas a gente pode experimentar um pouco daquilo que seria a plenitude. E a confiança em alguém é assim. Quando você descobre alguém que cuida de você, das suas coisas, com um zelo que talvez nem você consiga. É aquela velha história, você poder dar o seu cartão de crédito com a senha, sabendo que o outro não vai lhe prejudicar. Ou então você abrir a sua vida, abrir o seu coração, contar aquilo que lhe pesa, sabendo que o outro não usará daquilo que você conta contra você depois. A confiança, minha gente, ela estabelece dentro de nós uma harmonia espiritual rara, bonita demais. Agora, quando existe a confiança, minha gente, nós vamos ouvir o não de forma diferente. Eu tenho pedido muito a Deus essa graça, de poder confiar que aquilo que está acontecendo na minha vida não é nada mais, nada menos que a vontade dEle. É claro, eu trabalho para que as coisas aconteçam, mas quando elas não dão certo, quando não acontecem, eu tenho de ver ali, motivado pela confiança de que Deus está me protegendo naquele momento. E essa ação misteriosa, sobrenatural, pertence à dimensão da fé. Eu creio nessa ação miraculosa de Deus. Tanto é que eu não fico pedindo a Ele que faça milagres na minha vida, não tenho o hábito de pedir a Ele milagres, porque eu tenho consciência que viver bem a minha vida é de alguma maneira corresponder a esse milagre que nunca termina na minha história. É um projeto bonito para a vida, né, gente? Vou pedir menos, confiarei mais. Vou pedir menos porque sei que Deus sonda o meu coração e sabe o que de fato eu preciso. Conhece todas as dimensões da minha vida, conhece os meus sentimentos, tem acesso àquilo que nem eu mesmo consigo acessar. Nós amadurecemos demais quando a gente começa a caminhar numa fé que pede menos e oferece mais. Numa fé que pede menos e confia mais. Ah, padre, mas eu preciso pedir porque na oração a gente pede, Deus nos deu o direito de pedir, claro.
Eu não estou dizendo que é para você parar de pedir. Eu estou dizendo que, à medida em que você avança na sua fé, você terá menos necessidade de pedir, porque você confiará cada vez mais. Aí, o que vai acontecer? Você vai sair do âmbito dessa troca que muitas vezes a fé parece ser. Eu peço a Deus, Ele me dá e eu devolvo a Ele amor, fidelidade. Não. A confiança não comporta essa troca. Essa mercadoria que muitas vezes nós fazemos com Deus. Essa relação mercantilista. Não. É claro que de vez em quando nós temos situações urgentes em que a gente corre e fala, oh meu Deus, tem misericórdia desse, tem misericórdia daquele, tem misericórdia de mim, né? Tantas situações nós pedimos, você pede. A sua fé lhe permite pedir. Por que você pede a Deus? Por que você conta para Ele? A oração é outra coisa, senão você contar a Deus em segredo, né? Ou em particular. Eu gosto de dizer isso. Rezar é a gente ser recebido em audiência particular por Ele. Toda vez que eu me coloco em oração, eu estou sendo recebido em audiência particular. É a oportunidade que eu tenho de dizer a Deus os meus segredos, os meus medos, os meus desejos. Aquilo que talvez eu não tenha coragem de dizer ao outro, a Ele eu digo. E é tão bonito quando a gente encontra pessoas que já conseguem viver a fé sem pedidos. Sabe? Aquela fé que confia, ao invés de ficar enchendo Deus de pedidos todos os dias. Eu sei que a gente tem ânsia de pedir a Deus muitas coisas, mas se a gente tem uma fé pautada na confiança, a gente não precisa nem formular os nossos pedidos, porque nós sabemos que Deus sonda as nossas necessidades. Mesmo que, se a gente for honesto, boa parte das coisas que nós pedimos a Deus, nós não precisamos delas. A gente pede muitas coisas que estão diretamente ligadas às nossas vontades, aos nossos desejos. Seria muito mais interessante se a nossa oração fosse de confiança, dando a Deus o direito de fazer em nós aquilo que Ele sabe que nós precisamos. E por isso que eu sempre digo que a gente tem que sensibilizar a nossa alma, sabe? Como se você espetasse uma agulhinha para poder sentir a dor, né? Você sensibiliza a sua alma para que você tenha cada vez mais. Você estimula através de leitura de uma música. Hoje mesmo, vindo para cá, vim ouvindo uma mesma música, de lá até aqui. Parece meio neurose, né? Mas é que Deus me falou tanto daquela música, me falou tanto através daquela música. Eu não pensei, estava sozinho, não pensei duas vezes, vou ouvir. E aquela música entrando no meu coração, eu sensibilizo ali a minha alma para que a minha viagem seja uma oração. Então o tempo que eu levo de Taubaté até aqui, 1 hora de viagem, é uma oportunidade que eu tenho de rezar, de estabelecer com Ele uma comunhão e sentir que a sua mão me sustenta, que a sua mão me protege, que a sua mão me orienta. Tenha coragem de silenciar as suas perguntas. Experimente esta presença consoladora de Deus que se estabelece em nós a partir de um vínculo definitivo de amor, de fraternidade, de fidelidade. Confie naquele que te ama. É assim humanamente. Humanamente nós temos confiança em quem nos ama. Por isso é tão importante descobrir o amor de Deus, porque quando a gente se sente por Ele amado, nós naturalmente vamos querer essa confiança, vamos buscar essa confiança. Às vezes, minha gente, nós não amadurecemos porque a gente fica insistindo em pedir a Deus aquilo que a gente quer. Mas o que nos amadurece
é quando Deus nos oferece aquilo que de fato a gente precisa. Entre o que a gente quer e o que a gente necessita é muito diferente. Mas só a confiança é igual aquela velha história. O que você quer que eu faça por você? O outro nos pergunta. E aí a gente devolve a ele. O que você acha que eu preciso? Porque às vezes eu vou pedir ao outro que ele faça por mim aquilo que eu estou querendo naquele momento. Mas ele, porque já me conhece um pouco mais, porque já está percebendo a ambiência da minha vida com um pouco mais de profundidade, é capaz de oferecer aquilo que eu de fato preciso. Aí ele vai até me contrariar um pouco. Então tá bom, eu não vou fazer aquilo que eu sei que você quer, mas eu vou fazer aquilo que eu sei que você precisa. Neste espaço de reflexões, celebramos o amor compassivo de Jesus que permeia cada pensamento. Ao inscrever-se, convoco você a compartilhar nos comentários como a presença amorosa de Cristo se manifesta em sua vida. Unidos no amor divino, construímos uma comunidade fortalecida pela fé.